Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Fui descoberta. Eu sou uma grande farsa. Segundo um grupo de WhatsApp bolsonarista, eu faleci no dia 31 de outubro de 2024. Estou morta. Consequentemente, um dos meus clones assumiu o meu trabalho para dar continuidade ao pacto e ao dinheiro que eu ganho da esquerda no Brasil e do presidente da República. Bom, pessoal, isso é o que estão dizendo e eu estou recebendo mensagens, inclusive de e-mail e WhatsApp, não só nas mídias sociais, a respeito do que supostamente aconteceu comigo, principalmente depois que eu mudei o visual. Isso me faz questionar muito. Onde é que nós vamos parar? Existem pessoas confiando que não só o presidente da República, que tem pelo menos 9 clones, que eu também agora sou um clone. Bom, se eu sou ou não um clone, você não ficará sabendo nesse momento. Eu sou a Sara Zaad e hoje eu estou aqui para fazer uma previsão para o Brasil e as regiões brasileiras. Salve a sua estrela. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Minha eterna gratidão. Optcha. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha! Carta 23, o parasita obscuro. É bem complicado porque essa carta, ela traz sempre uma mensagem de perda, independente de ser no âmbito pessoal ou coletivo. Quando se trata do ambiente pessoal, geralmente essa carta representa as torturas da alma, depressão, ansiedade, estresse, perda financeira, separações. Sabe aquele momento em que nós estamos completamente sensíveis? E é por isso que essa carta tem a nomenclatura, o parasita obscuro. Então, é uma carta que fala de apreensão. A carta que saiu logo em seguida é a carta das finanças, o milagre da multiplicação. A carta que fala do dinheiro, economia. Quebras de alianças econômicas. Estamos vivendo nesse momento pressões dos Estados Unidos relacionadas ao tarifácio. Já disse para vocês que todo esse movimento estadunidense, ou melhor dizendo, partindo do presidente dos Estados Unidos, supostamente a favor do ex-presidente, na realidade é uma grande cortina de fumaça. Os interesses dos Estados Unidos são derrubar o BRICS, estremecer o BRICS. Eles não vão conseguir, isso eu já adianto para vocês. E recursos naturais, petróleo, terras raras, minerais raras, as nossas Amazônia Azul, incluindo ela. E nós poderemos esperar um estremecer dentro da parceria Brasil e Estados Unidos, como nós conhecemos. Claro que já vem mudando. Obviamente que tudo isso que está ocorrendo agora, além de ser uma tamanha cara de pau por parte do presidente da República, também é um ataque direto à nossa soberania. Nós sabemos também que os Estados Unidos da América têm um arquétipo, usa o arquétipo, né? Tem uma maneira muito peculiar de trabalhar, que é usando as guerras por procurações.
Então, eu acredito que essa quebra de economia financeira, se não for com o próprio Estados Unidos da América, pode ser dentro de uma outra questão que venha realmente estremecer as bolsas de valores e o mercado financeiro no Brasil. Bom, o jogo apresenta que o ex-presidente da República do Brasil, o Bolsonaro, ele vai ter um benefício jurídico. Então, ele conseguirá algum tipo de vitória, seja para conseguir alguma coisa relacionada à prisão domiciliar, ou seja, até conseguindo ser excluído de um dos processos que ele foi incluído. Veja bem, não estou falando sobre o processo de tentativa de golpe, que culminou inclusive com o ataque, né, às instituições brasileiras no dia 8 de janeiro. Não estou falando disso, mas alguma outra coisinha ele vai ganhar na justiça. Um falecimento, uma morte em Brasília. Então, supostamente, alguém ligado à política irá terminar sua missão. Acidente, não. Talvez algum tipo de acontecimento de ordem natural, tá? Uau! Muita coisa, hein, pessoal? Gente, região centro-oeste, tá? Está numa posição muito complicada no jogo para questões que envolvam a população de uma maneira geral. Chuvas, incêndios, questões climáticas muito fortes, tá? Além de acessos de violência. Então, a região centro-oeste, a carta 27, ela está relacionada à região centro-oeste, está colocada no jogo como uma região de muita sensibilidade. Eu creio que a gente venha presenciar alguns crimes hediondos que possam ocorrer naquele lugar, eu sinto muito. Brasília, ela está colocada no jogo como uma região onde vai haver muito impasse político, mas no contexto de guerras de narrativas, de acusações, discussões entre parlamentares, esse tipo de situação. Região sudeste, nesse momento, saiu um tanto quanto neutra. Região nordeste. Gente, há algum tempo eu venho falando sobre a região nordeste do nosso país. Nosso Brasil, em sua totalidade, é um país lindo, né? As nossas belezas naturais, o nosso povo, um povo batalhador, um povo alegre, um povo que luta, sabe, para viver experiências, para melhorar de vida. E o Nordeste, vez ou outra, a gente se choca com algum acontecimento mais difícil. O índice de violência no Nordeste, ele tá a cada dia crescendo. Eu vou abrir um parêntese nesse jogo. Como é que eu trabalho com as previsões? Gente, eu sempre recebo mensagens de um ciclo maior da espiritualidade e eu vou destrinchando esses ciclos, tá? Nos jogos, nos vídeos e nos meus estudos mensais, quando eu paro para estudar um mapa, né, do mês, quando eu paro para conversar com a espiritualidade, dentro desses estudos eu sempre vou recebendo situações que vão ocorrer, inclusive daqui a 10, 20, 30 anos. A espiritualidade, ela não me passa só o que está aqui no vídeo, né, o que eu falo aqui ao longo do jogo. E, por exemplo, um problema grave em relação ao Nordeste no futuro, isso a partir de 2030 nós já vamos
ter esse entendimento claro é a respeito do aumento de violência, facções criminosas, isso ganhando até uma tônica internacional. Porque quando as pessoas falam do Brasil lá fora, em outros países, a primeira coisa que eles falam, os estrangeiros se questionam, é sobre a violência. E alguns estados no Sudeste aqui tem essa imagem de ser o mais violento, como o Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente o Rio de Janeiro. E o Nordeste do nosso Brasil, ele vai ter uma capital que vai realmente ser tomada por essa questão de uma violência maior. Eu sinto muito por isso, o Nordeste é uma região linda, eu mesmo amo demais o Nordeste do nosso Brasil. E aos pouquinhos, o jogo sempre vem me falando a questão de barbaridades, crimes hediondos, violência exagerada. E quando o oráculo mostra, é bom que a gente dê bastante atenção, principalmente essas pessoas que participam ativamente de festividades, que vão a baladas, que saem muito. Quem vive mais em casa não corre tanto risco, mas quem se movimenta mais, esses sim correm algum risco, certo? Além disso, eu vejo um político de uma capital nordestina sendo caçado, tá? Sendo caçado. Então, eu vejo um político de uma capital nordestina sendo caçado. Nossa, há muito tempo que eu venho falando sobre descobertas sobre espionagem internacional, sobre tentativa de golpes internacionais. É claro que, por exemplo, já está se desenhando isso, né? Os Estados Unidos está tentando sim, né, diuturnamente, interferir nas próximas eleições, para colocar no poder um político mais alinhado aos Estados Unidos e continuarem entregando a nossa pátria para eles, certo? Mas eu vejo que ainda tem alguma coisa que não chegou ao nosso conhecimento, que a gente não consegue enxergar. A carta do Brasil, né, ao lado da carta 7, a verdade dos olhos. Então a gente vai ficar sabendo de alguma espionagem, alguma questão do gênero e até algum tipo de plano, tá, de manipulação em massa. Nós vamos ter esse conhecimento e que vem à tona. Só assim a gente consegue lidar melhor com as coisas, né? Vamos continuar. Oráculo, previsão, Brasil e regiões, oráculo. Opá! Olha, o jogo vem apontando investimentos no Brasil em transportes públicos. Inclusive, eu acredito que na região sul do nosso país venha surgir alguns projetos que vão beneficiar a população brasileira, tá? A região sul está sendo mostrada no jogo como a região que pode acelerar um pouco. Eu acredito que seja da seguinte forma. A reconstrução, por exemplo, do Rio Grande do Sul, eu acredito que avance alguma coisa que ainda está pendente, que solucione alguma coisa ainda que está pendente. Infelizmente, nenhuma região do Brasil, até agora, nós não temos políticos que venham, de fato, fazer algum plano para redução de danos em relação a questões climáticas, a crises climáticas. Então, infelizmente não, mas eu vejo que na região sul do Brasil vai haver um avanço. Então, acredito que alguma coisa que ainda esteja pendente, por exemplo, depois das chuvas. É claro que nós estamos vendo que a semana passada choveu muito, né, em uma cidade lá no sul do nosso Brasil. A gente está vendo aquele povo sendo massacrado pelas águas. E como eu disse anteriormente, é uma tendência daqui para frente. Não vai nunca retornar ao que era antes.
Isso já é efeito da mudança climática, da crise climática que nós estamos vivenciando. Então, as mudanças que ocorreram de 2022 para cá, elas tendem a se intensificar, tá? Olha, mais documentos, falas, planos sendo expostos, tá? Encontrados. Gente, nós vamos ver uma guerra de contraventores no Brasil. Veremos uma guerra entre contraventores no Brasil. Então, dois contraventores vão guerrear entre si por causa do território, por causa da área. Uma criança sendo salva, talvez salva de um sequestro, talvez ela sobrevivendo a algum acontecimento muito triste, mas uma criança sobrevivendo a uma tragédia, uma criança sobrevivendo a uma tragédia. Nós vamos ver um aumento de brigas, terminando em mortes, em festividades noturnas, casas noturnas, shows, esse tipo de acontecimento eu sinto muito. Algum tipo de situação envolvendo a segurança pública nacional, talvez a troca de poder, talvez uma mudança de cargo, uma pessoa influente perdendo o seu cargo, talvez somente uma mudança, tira um daqui, bota ali, mas que será muito comentado, né? Nós sabemos também que quando acontece esse tipo de coisa é porque aconteceu algum grande escândalo ou, infelizmente, é algum aspecto para beneficiar alguém, tá? Gente, o assassinato de um policial federal, chamando a atenção das mídias. Um assassinato de um policial federal, desculpem, federal ou civil, chamando a atenção das mídias. Eu acredito que queima de arquivo. Gente, não tem muito tempo que eu falei sobre o presidente da República ter algum tipo de problema de saúde, que não é nada grave, mas uma emergência, talvez precisando largar a agenda por um dia para ser atendido em um pronto-socorro, tá? E as cartas continuam afirmando isso. Além de essa questão com a saúde do mesmo, que é alguma coisa completamente natural e normal, tá? Me fala de muitos problemas, né? Oposição e governo, muito peso para o atual presidente. Ele vai ter que ser muito firme, principalmente até o meado de outubro. Eu acredito que tenha muita confusão para surgir, inclusive envolvendo até os Estados Unidos da América. E fora isso também, as questões internas no Brasil, que estão tomando uma proporção muito quente. Então, assim, ele sendo muito cobrado, né, ele tendo que atuar mais firmemente, tomar algumas decisões importantes, e isso, obviamente, será comentado e percebido por todos nós brasileiros. O jogo fala muito de quebra de aliança, tá? Quebra de aliança. O jogo traz essa certeza sobre quebras de aliança, de uma forma até muito clara. Gente, sabe o que eu sinto? O Brasil sendo excluído de algo. O Brasil enquanto Estado, não o presidente da República, tá? Mas o Brasil sendo excluído de algo. Ou até
sendo cobrado, penalizado e por isso a exclusão, mas tem alguma coisa nesse sentido a nível internacional. Oráculo, previsão Brasil e as regiões brasileiras, oráculo. Optcha! Optcha! Olha, um indiciamento de uma figura do sexo feminino, desculpe. Um indiciamento de uma figura do sexo feminino, tá aqui a imagem da mulher. Pode ser alguma deputada também, pode ser a esposa de algum político, tá? Mas eu vejo sim um indiciamento de uma pessoa do sexo feminino. Região sul do Brasil, essas questões que envolvem ideologias políticas e também corrupção, muitos escândalos saem da região sul do nosso Brasil, infelizmente. E também algumas quadrilhas, tanto de tráfico de pessoas, eu sinto muito, quanto de pedofilia, tá? Na realidade, a região sul do Brasil ela é muito pesada nesse contexto. Parece-me que vai haver uma limpa lá. Gente, energeticamente, de tempos em tempos, algumas regiões elas passam por uma espécie de limpeza, né? Onde escândalos, roubos, furtos, né? Quadrilhas são desarticuladas. Aí de vez em quando, às vezes, a tensão é bélica e a gente vê brigas ou de traficantes, ou de milicianos, ou de bicheiros. E quando isso acontece, depois que isso termina, se volta uma calmaria por muito tempo. É igual na vida particular, quando a gente tem algum problema, que a gente resolve de preferência, né? Mas a gente precisa enxergar para poder modificar. Isso é o que o jogo mostra, tá? Muitos escândalos sairão de Santa Catarina. Muitos escândalos sairão de Santa Catarina. Inclusive, eu vejo pelo menos 3 pessoas envolvidas, tá? Um casal e mais uma pessoa. Traição em Brasília, já é o terceiro oráculo que eu abro e as mensagens elas vêm muito parecidas, tá? Muita tensão em Brasília, o primeiro oráculo mostrou coração, que é Brasília, capital, mais carta 11 e agora mais carta 7. Então, as mensagens estão se repetindo nesse contexto. Eu acredito que um período de muita tensão possa ocorrer muito em breve. Não poderemos esquecer que daqui a alguns dias, né, no dia 7, nós teremos o primeiro eclipse dessa segunda temporada de 2025, e essa temporada de eclipses ela está realmente muito pesada para o Brasil. Lembra da combinação que abriu o jogo? Olha aqui, carta 11 e a 34. Gente, oscilação financeira, perda de aliança financeira, escândalo financeiro, abalo à economia,
crise econômica, alguma coisa nesse contexto. Pessoas ligadas a finanças, Haddad, ministro da Economia, as pastas. Então, dentro desse arquétipo, dentro desse setor, nós veremos muitas questões bem complicadas, tá? A espiritualidade afirma e reafirma. O primeiro oráculo abriu com a carta 23 e a 4 representando, e a 34 representando a economia, né? Agora aqui é 23 mais a 4. Então, realmente, problemas internos, problemas sérios no nosso Brasil. Isso aqui indica uma perda para o Brasil, tá? Uma apreensão, uma perda. Quebras de alianças, mais de uma, gente. Mais de uma mesmo. Oráculo. Brasil e regiões brasileiras, oráculo. Combinação de luto, tá, pessoal? Muito claro isso. O corte, a perda, pode ser um acidente, morte natural, o fim da vida. Tá aí um caixão. Obviamente, luto, né? Combinação que não tem jeito. Luto de quem? Gente, vai ter alguém muito importante no Brasil, tá? Que pode ficar entre a vida e a morte. Mas eu creio que há uma pequena chance de se salvar. Obviamente, para o jogo estar mostrando e ser uma pessoa influente, até porque esse tipo de acontecimento, volta e meia, acontece com o povo brasileiro, enfim, no mundo inteiro. Pessoas, a todo momento, passam por uma quase morte, tá? Nós sabemos que existem algumas pessoas que estão partindo desse plano, né? Apresentadores, por exemplo, são 3 que já estão com os dias contados. É o tempo contado, não os dias, né? Mais os 4 ou 5 profissionais do canto ou da música de uma forma geral, fora artistas, né? Mas é assim, é um ciclo da vida, né? A maioria destas pessoas, elas estão já com a idade um pouco mais avançada. E não é desse tipo de acontecimento que eu estou falando. Esse tipo de coisa é até sem relevância. Se a gente sabe que uma pessoa está internada e pode morrer a qualquer momento, não faz sentido fazer uma previsão. Eu acho até desonesto, de verdade, viu? Mas o jogo aponta que pode ser um acidente, uma pessoa ficando entre a vida e a morte, mas com chances de sobrevivência. O jogo mostra muito uma personalidade feminina, mas não dentro do Brasil. Acredito que uma primeira-ministra ou uma personalidade feminina de alguma nação, né, ou venha fazer um gesto relacionado ao Brasil, uma fala, né, na internet, enfim, alguma coisa do gênero, ou receba o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente,
enfim, né, uma personalidade política feminina de outro país, que pode não ser necessariamente a figura principal, pode ser uma primeira-dama, pode ser, enfim. Mas a gente vai ouvir falar a respeito de uma pessoa influente, né, e o Lula. No contexto político, por favor. Gente, infelizmente, nós vamos ver algum tipo de situação acontecendo em uma aldeia indígena, ou, por exemplo, no espaço quilombola, mas o jogo fala de um acontecimento mais complicado, envolvendo uma minoria, tá? Nesse contexto, uma tribo, uma aldeia, nesse contexto, tá, pessoal? Uma vila, enfim, mas envolvendo uma minoria. O teor de violência nesse jogo ele é muito grande. Nós vamos ter daqui a pouquinho 2 eclipses. Um fala da energia feminina, o outro fala da energia masculina. Então, pelo menos, né, o assassinato de uma mulher, o assassinato de um homem, nós vamos ver em grande proporção. Nós vamos realmente sentir e lamentar essas perdas, e pode ser de forma muito trágica ou violenta, assim como outras situações podem ocorrer. A questão o mapa do Brasil para essa temporada de eclipse tem a casa 2 muito ativada, que é a casa da economia, e é o que o oráculo vem mostrando, né? Então, acredito que a gente venha vivenciar alguma tensão internacional, ainda relacionada aos tarifaços, que tudo isso que vem acontecendo ainda tome uma forma um pouquinho maior nesse primeiro momento e que venha trazer algumas consequências para o povo brasileiro, certo? Hoje eu quase não falei na região sudeste do nosso Brasil, que é uma região que se colocou muito neutra no oráculo, gente. Tem tipo de coisas que acontecem com muita frequência. Eu tento não ficar repetindo as mensagens. Violência, por exemplo, né? O Brasil inteiro é passivo de ter uma localidade, um estado muito violento. No entanto, eu procuro trazer informações quando são mostradas. Nós teremos um naufrágio aqui no Brasil, tá? Um acidente envolvendo uma embarcação marítimo, então não é fluvial, envolvendo uma embarcação que será mostrada e muito comentada, tá? Focos de incêndio, imposto de gasolina, né? Comércio, casas, apartamentos, esse tipo de coisa também é uma tendência. Então, muito cuidado, principalmente com a rede elétrica, tá? Por favor. Então, tem essas coisas, né? A região sul do Brasil também é colocada na nossa mesa, principalmente envolvendo a questão de saúde pública, doenças respiratórias e contagiosas, tá, pessoal? Eu não estou falando só do Rio Grande do Sul, toda a área, toda a região sul do nosso Brasil. Então, doenças contagiosas, está muito forte isso no jogo. O baralho também mostra, refletido claramente na mesa, que nós veremos mais casos de envenenamento proposital e criminoso, né? Também é um alerta. Diga, ensine as crianças a não receber nada de ninguém, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Vou pedir uma mensagem no Astromancia. Oráculo, uma mensagem, um direcionamento, uma palavra. Optcha! Gente, crianças, hein? Crimes contra as crianças, pedofilia, acidente, tanto em escolas
com acidentes, com transporte escolar, não só a escola convencional, a escolinha de futebol, a escolinha de balé, a escolinha de beach tênis, tá? Espaços para crianças, espaços recreativos, tá? Espaço de festas infantis, pelo amor de Deus, tá? Realmente tá um clima muito tenso para crianças, extremamente tensos, acidentes e também expressões de violência. Talvez seja aí descoberto mais algumas crianças que estavam planejando matar outras. Espero que seja assim e que elas não consigam com as vias de fato, porque tem essa mensagem, infelizmente, de um outro ataque a uma escola. A questão econômica também se mostra complicada dentro da astromancia. Então, acredito que as tensões comecem já, a qualquer momento. Trocas de farpas internacionais. Eu tô com Áries e Libra. E com Marte em Libra na casa 9, dentro desse contexto. Então, a gente tem o eixo casa 3 e 9 bem pesado, com Marte debilitado. Isso fala que no confronto internacional, o Brasil sairia perdendo, tá? Qualquer tipo de confronto, seja ao responder um outro líder, seja em algum tipo de troca de farpas, não interessa, tá? Essa conjuntura, se fosse no mapa mundial, traria justamente esse enfraquecimento do Brasil em relação a inimigos, tá? De outras nações. Eu sinto muito. Nó do Norte na casa 6, Nó do Sul na casa 12. Gente, um problema grave no Brasil será tumulto na política e no Congresso, tá? Inclusive, nós poderemos esperar um incêndio em Brasília. Escutem o que eu tô falando, tá? Mas a questão no Congresso Nacional vai ficar bem complicada. Sessões da Câmara, a própria CPI, né? Discussões, violência entre os parlamentares, vergonha alheia nós sentiremos em muitas ocasiões, tá? Então tem essa questão muito crítica também nesse quesito. A tortura inconsciente na casa 8. Já na casa 10, as cortesias da vida. Essa carta, ela representa uma bênção. Então, acredito que mesmo diante de tanta tensão, que saiu na casa do presidente da República, mesmo diante de tanta tensão, mesmo diante de tantos acontecimentos complicados, ele vai conseguir, né, como tem conseguido, ajustar as coisas, saber lidar, encontrar alternativas, e nós vamos sair juntos, né, de todas essas tensões. Gente, daqui a pouquinho isso acaba. A questão os eclipses, eles são um trailer de 2026, por causa da conjunção Saturno e Netuno, e também os eclipses. A conjunção aconteceu, né, foi uma prévia há pouquíssimo tempo. Então, tudo que está acontecendo agora pode voltar lá em 2026, principalmente a partir de fevereiro. Na casa do povo saiu a carta O Vazio Existencial. Eu acredito que uma boa parte da população se torna insatisfeita por alguma atitude governamental. Nós sabemos que o ex-presidente da República tem muitos apoiadores, né? Inclusive são os mesmos que estão acreditando que eu sou sósia. E eu acredito que a prisão do mesmo é que venha ocasionar esse vazio existencial na cabeça de alguns, né? Ou até mesmo um choque de realidade tão grande que eles venham ficar um pouco perdidos. Já ficou mais do que claro que toda essa luta pela anistia, o remetente já estava certinho, né? Que só era para beneficiar o mesmo, que na realidade nenhum deles está se incomodando com os presos do 8 de janeiro. Parece-me que a ficha
desse povo vai cair, porque são muitas informações, são muitas revelações que estão chegando, muitos acontecimentos que trarão essa certeza pra gente, né? Bom, meus amigos queridos, eu me despeço de vocês por aqui. Por favor, se puder, hype o vídeo. Deixa o seu comentário, quero muito saber de você, como é que você está. A sua inscrição, ela é muito valiosa para mim, viu? Um beijo grande para você, que Deus nos abençoe. Salve a nossa estrela. Tchau. Salve sua estrella, reina de la serpientes. Reina de la serpiente.